Bom dia a todos. Bom dia, irmãos. Convido todos a se colocarem de pé nessa manhã. Vamos dar início ao culto. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Vamos fazer a leitura do Salmo 110. Os irmãos podem acompanhar aqui na projeção, também nas suas Bíblias. Salmo 110 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos edifique e nos fortaleça, Senhor, através dos louvores que iremos entoar, através da exposição da Tua Palavra, através do sacramento da ceia, Senhor, que sejamos fortificados nessa manhã, Deus. Tu és o único digno, Pai, de receber toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, que levou todos os nossos pecados. E é por isso que nós podemos estar reunidos hoje, nessa manhã como igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar. Disse amo monte, sim na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Ao tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim na cruz, sempre me glorio
vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Amém. Deus seja louvado. Graças a Deus. Nosso Pai, seu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Mais uma vez. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos recitar os 10 mandamentos, como a gente faz todos os domingos. 10 mandamentos é o resumo perfeito da lei de Deus, daquilo que nós devemos praticar. Vamos recitar então. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança no que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes darás culto. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. O nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Amém. Deus seja glorificado. Vamos ao catecismo. Tem? Catecismo Nova Cidade. Pergunta 19. Eu faço a pergunta e vocês respondem juntos, né? A resposta ali. 19. Pergunta 19. Existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? A resposta: sim. Para satisfazer a sua justiça, o próprio Deus, por sua misericórdia, nos reconcilia com Ele e nos livra do pecado e do castigo pelo pecado, por meio de um Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te damos graças por esse dia, te damos graças por hoje ser domingo, o dia do Senhor, um dia especial, o dia de cultuar, o dia de santificar a nossa semana, cultuando neste dia. Te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, Senhor. Te agradecemos por todos os nossos irmãos que estão aqui nesta manhã, neste culto, e te pedimos também a tua bênção sobre aqueles que não estão, que não puderam vir por algum motivo. Que a tua graça os alcance, Senhor, que a tua boa mão os alcance e que nós tenhamos um culto, uma ministração da palavra abençoada, uma ceia abençoada como meio de graça, para nos alcançar com todos os benefícios e méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua obra na cruz por nós. Te louvamos, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que bom, meus irmãos, que vocês estão aqui. Hoje é um dia muito especial, por ser domingo, e nós louvamos a Deus, né? Nós louvamos ao Senhor por sua bondade. Graças a Deus. Hoje é o primeiro domingo que todos os recém-nascidos estão, né? É isso, né? Que bom, que maravilha, graças a Deus. Que maravilha isso, bênção de Deus. Irmãos, vamos ler a palavra, e nós estamos lendo primeiro aos Tessalonicenses, e com a nossa série, né? Hoje é o 4º episódio, como viveremos no atual fim do mundo. E como eu falei para vocês, eu desejo, né, dar uma resposta de como nós devemos viver diante de um mundo hostil ao cristianismo, né, na verdade. Porém, dizendo que a igreja não é vítima, e a igreja não pode estar na defensiva, né? A igreja não pode recuar, a igreja não pode se esconder, a igreja não pode reclamar, a igreja precisa agir, a igreja precisa dar uma resposta apologética, né, bíblica. E é isso que eu quero trazer a partir da exposição dessas duas cartas aos Tessalonicenses. Capítulo 1, verso 1 em diante: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos
diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Amém. Então, meus irmãos, hoje é o nosso quarto episódio, sobre esse tema. E o meu tema de hoje, especificamente, é a igreja na ofensiva e não na defensiva diante do mundo e da cultura. Como eu tenho falado para vocês, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, é a primeira carta que ele escreveu a uma igreja. E note, meus irmãos, que aqui, como nós lemos, ele disse que o verso 7, verso 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, e vocês se tornaram um modelo para todas as igrejas. Ao contrário da carta aos Coríntios, que ele escreve mais ou menos uns 6, 7 anos depois, ele escreve a carta aos Coríntios quando ele diz: vocês se tornaram tardios em ouvir e em praticar. Enquanto ele escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, vocês se tornaram um modelo, vocês ouviram a palavra, vocês praticaram a palavra. 6 ou 7 anos depois ele escreve à igreja aos Coríntios e ele diz: vocês se tornaram tardios, vocês não praticam a palavra. No meio de vocês não são exemplo para ninguém. É isso que ele diz aos Coríntios: vocês não são exemplo para ninguém. Ele diz em outras palavras, a igreja de Coríntios é uma vergonha para as outras. Pode ler 1 e 2 Coríntios como ele vai dizer isso. Ele diz: no meio de vocês tem adúlteros, no meio de vocês tem quem fique com a mulher, ou quem durma com a mulher do próprio pai, tem bêbados, tem fofoqueiros. Mas ele chama aquela igreja de santos, da mesma forma como ele chama a igreja de Tessalônica de santos também. Então, enquanto nós temos uma igreja modelo, que é a igreja aos Tessalonicenses, uma igreja que em meio à perseguição, em meio à tribulação, ela recebe a palavra com alegria e se torna modelo e influencia os outros. E é essa igreja, meus irmãos, que ela é uma igreja extraordinária, porque ela em meio a uma sociedade hostil, uma cultura hostil, ela influencia. Irmãos, nem sempre, hoje a gente fala que nós estamos numa sociedade neopagã ou pós-cristã, mas nem sempre houve uma sociedade, uma cultura cristã, na verdade. Na verdade, em poucas eras existiu uma sociedade, na verdade, cristã. Óbvio que a cultura ocidental, pelo menos aqueles que foram educados, aqueles que foram influenciados positivamente, a maioria, eles desenvolveram uma ética que se chama a ética ocidental, a cultura ocidental, influenciada, obviamente, pela cultura grega, pela cultura romana, pela cultura judaica e pela cultura cristã, principalmente pela cultura cristã. Só que parece, na análise de muitos, que essa influência, ela está sendo perdida,
Por isso se diz que nós estamos numa sociedade, numa cultura pós-cristã ou neopagã. Mas o meu ponto é o seguinte: se nós chegamos a este ponto, é porque alguma coisa está errada e deu errada com a própria igreja, né? Por quê? Porque se ela conquistou e agora perde terreno, é porque alguma coisa aconteceu. E o meu ponto é que a igreja ficou muito na defensiva nas últimas décadas. Ela não estava preparada para digamos assim, um contra-ataque, né, do paganismo. Porque a igreja venceu o paganismo, meus irmãos. Aonde a igreja chegou, ela venceu o paganismo. Por exemplo, aqui na igreja de Tessalônica, a igreja chegou lá e ela cresceu, ela ganhou influência, ou seja, ela ao chegar na sociedade pagã, uma cultura totalmente pagã, porque não existia nenhum cristão na época, até que chegassem os cristãos ali. E um dos exemplos disso é, por exemplo, a história uma das versões da cruz celta, que não sei se todo mundo sabe, mas às vezes depois do culto alguém pergunta por que é aquela cruz, o que significa aquela cruz. Às vezes também eu estou aqui com a minha cruz, né, alguns outros irmãos também, e sempre a pergunta: o que significa essa cruz? Uma das versões mais aceitas é que a cruz chamada cruz celta, ela foi criada, né, formulada, idealizada pelo Patrício da Irlanda, ou São Patrício, que alguns aí, né, comemoram no dia 17 de março. Tradicionalmente aí, né, esse ano eu comemorei, como eu não podia tomar cerveja, né, por causa da saúde e tal, eu coloquei lá uma comemoração, fiz um suco de couve com gengibre, ficou verde, com espuma, bati no liquidificador, parecia uma cerveja, assim, a cerveja verde. Comemorei o dia de São Patrício ali. Mas eu convido a todos vocês, principalmente os meninos, aí, a comemorar comigo ano que vem, né? Vamos comemorar. Porque é um dia de comemorar. Claro que a gente não é devoto de São Patrício, né? A gente não tem essa devoção, a gente apenas admira, né? Por quê? Irmãos, o Patrício da Irlanda, ele chega na Irlanda no século V, ou seja, lá por 1440, 1450, na Irlanda, lá nos países, na cultura celta. E lá, meus irmãos, quando o Patrício chega, não existe um cristão lá. E vocês conhecem a cultura, mais ou menos a cultura celta, de filme, de literatura, que a cultura celta, eles eram totalmente pagãos e adoradores de árvores. Os deuses, a boa parte da cultura celta estava em árvores, ofereciam sacrifício, inclusive, de crianças para árvores. Eles eram extremamente ecológicos, né? Então, assim, eles cultuavam verde, tanto que a cor da Irlanda é verde, né? Porque vem já essa cor dos celtas. E quando São Patrício chega lá, não existia nenhum cristão, óbvio. A Irlanda era totalmente pagã, não era Irlanda ainda o nome, né? Mas lá aquela sociedade celta, e a cultura celta, ela abrangia a Irlanda, que hoje tem duas Irlandas, a Irlanda do Sul e a Irlanda do Norte, a Escócia, né? A País de Gales, aquela região ali toda, ela era dominada, e boa parte do que hoje é a Inglaterra também dominada pela cultura celta, totalmente pagã. E quando São Patrício chega lá, aquela sociedade é totalmente pagã, não existe um cristão lá. E ele chega com a cruz, que era o símbolo da evangelização, e lá tem o principal símbolo religioso da Irlanda, era um círculo, que significava a eternidade. O que o São Patrício fez? Ele pega a cruz cristã e acrescenta o círculo, para fazer então a ponte cultural, a evangelística, para ter uma comunicação com os celtas. E aí então surge a cruz celta, que é adotada, né, em toda a Grã-Bretanha, na Irlanda, na Escócia, País de Gales, Inglaterra, e virou o símbolo depois, né, da igreja anglicana, dos reformados, e hoje nós usamos como símbolo da igreja reformada, justamente comunicando que nós temos essa missão, né, de cristianizar o paganismo. Mas vejam, meus irmãos, que Patrício chega lá e não existe um cristão. Lá todo mundo era pagão.
Inclusive, por exemplo, antes de casar as meninas, né, com 12 ou 13 anos, elas eram levadas com a tenda para participar de uma orgia com os homens da cultura, para que ela fosse, então, preparada para o casamento. Né? E era um paganismo total. Mas, meus irmãos, o que acontece? 300 anos depois, no mínimo, ou no máximo, a cultura celta já havia virado lenda. Assim como os vikings, né? Como eu sempre falo aqui para vocês, que eles invadiram a Grã-Bretanha, invadiram, né, para conquistar e foram conquistados. Só que os vikings foram mais rápidos que os celtas. A cultura celta, até hoje, existe praticantes, né, da religião celta, ainda existe. No neopaganismo existe, mas a cultura viking, por exemplo, não existe. A religião viking, né, dos deuses nórdicos, não existe, só em literatura, em lendas, em filmes, né? Mas ninguém mais adora Thor, ninguém mais adora Odin, né? Ninguém mais adora Odin, Balder, ninguém mais acredita em Valhalla, ninguém mais, porque virou o quê? Mito, mitologia. Assim como a cultura grega. Porque o cristianismo chegou e acabou com a cultura grega, religiosa grega, pelo menos, os panteões, dos deuses romanos. Ninguém mais acredita em Hermes, ninguém mais acredita em Diana de Éfeso, ninguém mais acredita em Artemisa, ninguém mais acredita nesses deuses, Netuno, ninguém mais acredita. Por quê? Porque o cristianismo chegou lá e venceu. O cristianismo venceu. O cristianismo não venceu, obviamente, a cultura oriental. A cultura oriental, o cristianismo não venceu. Por quê? Porque a China ainda existe a religião budista, confucionista, hinduísta. O Oriente, o cristianismo não venceu. Existe o shintoísmo, budismo, hinduísmo, nos mais variados deuses. O cristianismo também não venceu a cultura, na maior parte, dos nativos americanos ou brasileiros também. Né? Mas as culturas maiores, majoritárias, o cristianismo foi lá e venceu. Né? Então, óbvio que hoje, meus irmãos, nós temos uma cultura novamente aqui, por exemplo, agora não é mais religiosa, mas é cultural, né? A nova religião é a cultura, e nós precisamos ter esse desafio de saber como agora nós vamos reagir. Nós estávamos senhores de nós mesmos, a igreja senhora de si, e daqui um pouco surge não uma religião, mas uma cultura como uma religião, e aí contra-ataca. E a igreja não sabe o que fazer praticamente. E aí, meus irmãos, porque a igreja perdeu a linguagem em alguns pontos. Alguns anos atrás, por exemplo, e isso virou linguagem cristã no Brasil, por exemplo, teve uma pregação muito famosa do Paul Washer, muito famosa, muito impactante, que ele diz o seguinte: dizem que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E ele diz na mensagem: isso é mentira, porque Deus odeia o pecado e odeia o pecador. E citou um Salmos, né? E isso virou praticamente uma linguagem, né, principalmente entre reformados e jovens que gostaram da mensagem, principalmente na internet. E muitos anos me perguntaram o que eu achava disso. Óbvio que eu não concordo com isso, né? Porque no Novo Testamento, a grande mensagem é: Deus amou o mundo de tal maneira. E o mundo não é a geografia, o mundo são as pessoas. Deus ama o pecador, sim, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E a igreja, meus irmãos, ela precisa amar os pecadores. A igreja é contra o aborto, mas ela pega as mulheres que fizeram aborto, que fazem aborto, e querem restaurar essas mulheres. A igreja precisa amar essas mulheres e trazer ao arrependimento. E é isso que, por exemplo, eu e a Adri fizemos muitas vezes. Nós conhecemos muitas mulheres em situações de aborto, em situações de prostituição, em prostituição de adultério, em situação de adultério melhor, em situação de aborto, situação de prostituição, de adultério, de estupro, de abusos, e a gente precisa amar essas pessoas para mostrar para essas pessoas que existe
uma saída, que existe uma esperança, e que elas não estão condenadas se buscarem arrependimento em Jesus Cristo. Porque o Evangelho, ele não é para santos, ele é para os pecadores. O próprio Jesus disse, os santos não precisam de salvação, os pecadores precisam de salvação. Mas Deus odeia o pecado, Deus odeia o adultério, Deus odeia mas é claro que aí alguém diz, mas e se a pessoa não se arrepender, ele vai ser condenado, porque Deus odeia aí sim, né? Ele lança a sua ira sobre o pecador que não se arrepende. O pecador que não se arrepende está debaixo sim da ira de Deus, mas a ira não é a mesma coisa que o ódio. O ódio é um sentimento humano, né? A ira é um sentimento divino. Então, por exemplo, o cristão, ele precisa sim exercitar a ira contra a injustiça, contra o pecado, contra tudo aquilo que é contra a lei de Deus. O cristão precisa ele não pode se conformar com o pecado, seja de quem for, seja do pagão, seja do cristão, ele não pode. Agora, ele não pode odiar as pessoas por pecar, porque todas as pessoas precisam estar dentro do nosso radar missional, todas as pessoas. Se elas não forem alcançadas por nossa mensagem, nós precisamos alcançá-las e colocá-las dentro do nosso radar missional. É isso que eu quero falar hoje. Então a igreja ela não pode estar na defensiva. A igreja ela precisa estar na ofensiva, ela tem uma mensagem. Então meu primeiro ponto, meus irmãos, é que a igreja não é uma cultura ou um sistema. A igreja não é uma cultura e não é um sistema. A igreja é uma agência de transformação da cultura e do sistema. A igreja não pode se adaptar à cultura, se aculturar à cultura. Muitos pregadores fazem isso, se submetem à cultura, né? Eles se submetem para ficar bem, para falar a linguagem da cultura, para ser bem falados, para aparecer na Globo, para aparecer no SBT, para aparecer na Band, nos jornais, nos podcasts mais famosos. Eles falam aquilo que a cultura aprova. Mas a igreja não é uma cultura, a igreja não é um sistema, a igreja é uma agência de transformação da cultura e do sistema quando ela prega os valores do reino de Deus. Então a igreja não pode, meus irmãos, ela fazer parte de uma cultura ou fazer parte de um sistema, porque se ela fizer parte, ela perde a palavra profética, ela perde o poder de ação, ela perde o confronto. Ela perde o confronto, ela perde a sua palavra no mundo, e a igreja precisa ter uma palavra no mundo sempre. Irmãos, a igreja tem uma palavra para qualquer sistema cultural, para qualquer sistema social. A igreja tem uma palavra, porque ela é a representação do próprio Deus no mundo. Agora, a igreja precisa entender isso, que ela tem um poder, e ela não tem um poder em si mesma, ela tem o poder da palavra de Deus. Quando a igreja prega a palavra de Deus, meus irmãos, ela transforma. Só que às vezes a própria igreja, quando ela conquista um espaço no mundo, ela acaba se tornando o mundo. E aí a gente vai lá para a Inglaterra, no século XVII, quando o século XVI, século XVII, quando os puritanos, por meio de Oliver Cromwell, ele assume, né, ele dá um golpe lá de Estado e depõe o rei e assume e cria uma república que dura 10 anos. Só que o que acontece? Oliver Cromwell, ele acaba criando também um sistema de terror, porque ele manda decapitar o rei, ele decapita o rei, né? Persegue todo mundo que não é puritano e manda matar todo mundo que não é puritano, e porque ele quer criar o céu na terra. Obviamente, ele perde poder, ele morre depois de 10 anos, e a realeza conquista novamente o poder.
E aí até hoje, né, a realeza não perdeu mais o poder. Mas a revolução, chamada Revolução Gloriosa, ela fracassa. Por quê? Porque os puritanos assumem o poder e eles criam um sistema opressor também. Eles criam. E aí o que acontece? Eles não têm apoio de ninguém no mundo. Eles ficam sozinhos, nem dos próprios lords da Inglaterra, das regiões ali, e eles perdem o poder. Mas a igreja, meus irmãos, ela não pode capitular e agir como o mundo, porque a igreja, aí em segundo lugar, a igreja, e aqui está meu segundo ponto, a igreja é composta por cristãos com uma missão. E é isso que nós precisamos entender. O que é a igreja? A igreja não existe, meus irmãos, sem os cristãos. Porque nós fazemos parte da igreja. Quem é a igreja? Eu sou, vocês são. Agora, se cada cristão assumisse uma postura de ter uma missão no mundo, nós transformaríamos muita gente. Agora, a igreja não pode, meus irmãos, o cristão não pode, por exemplo, passar a missão para outro. Somos nós, meus irmãos, que temos essa missão. Por isso a gente não pode fugir, a gente não pode se esconder, a gente tem que falar, a gente tem que pregar, a gente tem que influenciar, a gente precisa declarar quem nós somos. Nós não podemos agir como agentes secretos, como cristãos secretos. Foi Spurgeon, que declarou, o cristão ou é um missionário ou é um impostor. Foi Spurgeon, né? Os leitores de Spurgeon aí. Ou o cristão é um missionário ou é um impostor. E se perguntassem para Kuyper, por exemplo, como o mundo pode ser melhorado, ele diria, com a ação de cada cristão com ideias. O cristão, o Tim Keller, né, naquele livro, Como Reconquistar os Dentes para Cristo, o primeiro ponto dele é: a igreja só vai reconquistar os dentes para Cristo tendo cristãos com uma altas ideias ou com ideias superiores sobre Deus. Cristãos com cultura, cristãos com inteligência, cristãos racionais. Eu digo cristão com uma missão. E a minha pergunta hoje é: nós estamos nos escondendo ou nós estamos assumindo uma missão neste tempo? Porque não adianta a gente olhar o jornal, olhar a notícia nas redes sociais, que está todo mundo fazendo tal coisa, e a gente ficar aqui parado, né? Simplesmente reclamando, simplesmente se vitimizando. Nós precisamos agir. E a gente começa a agir dentro da nossa casa, influenciando aqueles que estão perto de nós. E a minha pergunta é: para quem você prega a palavra? Ou você não prega a palavra? Para quem vocês anunciam o evangelho ou vocês não anunciam o evangelho? Porque eu temo de verdade que haja cristãos em nosso meio que nem devocional faz, que nem a Bíblia lê mais, que nem a oração com a família faz mais. Eu temo isso, que você seja um cristão que não pratique uma vida devocional. E a minha pergunta, eu repito: para quem você tem pregado o evangelho? Você prega o evangelho ou você se esconde e reclamando e se vitimizando no mundo? Porque, em terceiro lugar, meus irmãos, o cristão precisa entender que ele é cristão e está em missão no mundo. Ele precisa entender que ele é um cristão e está em missão no mundo. Caso contrário, que tipo de cristão nós somos? Tem gente fazendo, né? Igual eu li outro dia que um professor de teologia, ele já tinha 91 anos e ele já estava lá desistindo, né? Enfim, vou me aposentar. E Deus falou com ele, lá na Austrália, Deus falou com ele, para ele formar, não apenas ser professor de seminário, mas formar um seminário. Ele formou um famoso seminário bíblico de Melbourne, parece, e ele com 91 anos cria um seminário, e com 100 anos
ele escreve um manual de hebraico e de grego com 100 anos. E com 101 anos isso é publicado e se usa até hoje nas melhores bibliotecas do mundo. A minha pergunta é: você entende que você é um cristão e que está em missão no mundo? Como você desempenha a sua missão no mundo? Não adianta a gente se esconder, meus irmãos. A igreja de Tessalônica, ela assumia: nós temos uma missão. E é por isso que eles influenciaram. Por isso que eles não foram uma igreja como a de Corinto, por exemplo, que era uma igreja fraca, a igreja que criava os seus próprios problemas. A igreja, meus irmãos, a igreja problemática, né, o pastor, os obreiros, eles têm que resolver seus próprios problemas. Né, porque elas criam problemas dentro de si, e adultérios, fofocas, desconfiança, enfim, e aí tem que estar resolvendo os problemas. A igreja os crentes deviam ter maturidade suficiente para não ser problema para ninguém, para serem missionários no mundo, para mudar o mundo. Porque, em quarto lugar, meus irmãos, cada cristão precisa entender que o mundo não serve à igreja, pois é um mundo caído. Então a igreja não pode esperar que o mundo vá servi-la. Mas a igreja serve ao mundo com o evangelho para transformá-lo. O mundo não vai servir a igreja, porque é um mundo caído. Mas a igreja que vai servir ao mundo com o evangelho para transformá-lo. Então, meus irmãos, as armas, como o apóstolo Paulo disse, as armas da nossa guerra, da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E quais são as nossas armas? É a pregação do evangelho. E aí, que evangelho? Que evangelho a igreja prega? E aí, por isso que o evangelho da prosperidade, por exemplo, ele não converte. É por isso que o evangelho dos coach não converte. Porque o evangelho que converte, que transforma, é aquele que anuncia o perdão dos pecados. É aquele que anuncia que todos são pecadores e precisam do arrependimento. E que essa cultura, ela não serve para salvar. E que essa cultura, ela não serve para tornar as pessoas felizes. Mas ela cria, irmãos, a cultura atual, ela cria um sistema de solidão. Ela cria um sistema onde não há nada no fim. Por quê? No momento que as pessoas são ensinadas que elas têm que desfrutar de todos os prazeres possíveis, elas nunca vão estar satisfeitas, porque o alvo delas é a felicidade, é curtir, é ser feliz. Mas o evangelho, ele traz uma mensagem: negue-se a si mesmo, renuncie. É por isso que o evangelho, meus irmãos, ele diz o seguinte: ele é contra, e nós devemos pregar isso, ele é contra todo tipo, por exemplo, de sexo fora do casamento. E nós precisamos continuar dizendo isso, que o adultério é pecado, que a prostituição é pecado, que qualquer tipo de sexo que não seja no casamento é pecado. Nós não podemos, eu disse outro dia aqui, nós não podemos aceitar isso nem na nossa casa, porque é a partir da nossa casa que o mundo vai ser transformado. E aí eu tenho aqui 4 implicações missionais a partir disso que a igreja de Tessalônica, ela praticou. Primeiro, nós precisamos entender o cristianismo como um sistema total de vida. Ou seja, o cristianismo não é apenas eu me arrepender e me salvar dos meus pecados. Eu tenho uma mensagem, eu tenho um sistema de vida para anunciar. Entendendo o cristianismo como um sistema total de vida, nós achamos sentido no mundo em que vivemos e ordenamos a nossa vida segundo o modelo de Cristo para mostrar Cristo ao mundo. Nós não podemos, meus irmãos, fazer como esse pessoal da escatologia emergente,
né, é que ao saber que Jesus está às portas, eles se escondem. Vamos nos esconder porque pode vir o anticristo, pode vir o fim do mundo, pode vir a perseguição. Irmãos, quando nós ordenamos a nossa vida, quando nós assumimos o cristianismo como um sistema total de vida, ou seja, ele vai moldar todas as áreas da nossa vida, inclusive como a gente se comporta, como a gente vive o nosso dia a dia, as palavras que a gente fala, os filmes que a gente vê, as amizades que a gente desenvolve, o modelo de comportamento, o tipo de trabalho que nós vamos ter. Por exemplo, imagina um cristão, né? Como a gente vê na mídia, né? Aí entre os famosos, é um cristão trabalhar como garoto de programa. Eu sou um cristão. O que importa é ver o coração. Ou uma cristã trabalhar como garoto de programa. Outro dia, como é que é o nome da criatura? Ela foi, tem uma influencer, né, que ela foi cristã e agora voltou para a prostituição, enfim, e ela disse outro dia, né, eu vou fazer uma igreja onde todo mundo é feliz. Mas ela é uma prostituta, enfim, ela faz filme pornô, e aí ela disse, o meu alvo agora é ser uma pastora onde todo mundo vai ser feliz. Então o cristão também, por exemplo, o cristão não pode ser um advogado, né, para defender causas injustas, para ganhar dinheiro, não pode, porque é pecado. Mas está dentro da lei, mas a lei, ela não é a lei de Deus. Por exemplo, um advogado, pelo menos essa é a minha ideia, um advogado, por exemplo, que vai defender um cliente, sabendo que ele está errado, sabendo que ele pecou, sabendo que ele prejudicou, vai defender para ganhar dinheiro porque ele tem que ser alcançado pela lei, ele está pecando. Então não pode. Eu não posso, por exemplo, ser um vendedor que pratica preços injustos, juros abusivos ou coisa do tipo. Não posso, porque a Bíblia condena esse tipo de coisa. Porque isso também é imoralidade. Porque o cristão, meus irmãos, eu disse outro dia aqui, ele é um justificado, mas ele também, Deus é o Deus da justificação, mas é o Deus da justiça. Outro dia eu falei aqui, dois minutos atrás, Deus é o Deus da justificação, ou seja, da salvação, mas é o Deus da justiça também. Então eu não posso, eu preciso ser justo, eu sou um justificado e, em consequência, eu preciso desenvolver um sistema de justiça também para as pessoas. É por isso que algumas pechinchas são pecaminosas também. Por exemplo, vai comprar lá o Natan está vendendo o notebook dele. Eu sei que vale 1.000, ele está precisando, mas eu sou um cristão. Eu digo, não, Natan, eu te pago 500, está precisando? Isso é pecado, isso é uma pechincha pecaminosa. Mas porque eu vou tirar vantagem, vou prejudicar o meu irmão. Isso é pecado também. Então, o cristão, meus irmãos, ele precisa entender isso. É por isso que Martinho Lutero, ele dizia, uma vez, reza a lenda, né, que ele disse para um sapateiro, faça o melhor sapato para a glória de Deus e venda com preço justo. Em segundo lugar, meus irmãos, entendendo o cristianismo como um sistema total de vida, nós entendemos também as forças hostis à nossa fé. Nós precisamos entender que nós temos forças que são contrárias ao cristianismo. Então essa cultura de aborto, essa cultura de adultério, essa cultura de prostituição, essa cultura de todo tipo de pecados sexuais, essa cultura de injustiça, toda ela é contra a nossa fé. Esse progressismo, né, que as pessoas pregam, ela é contrária à nossa fé. O cristão precisa entender e conhecer quais são as forças hostis à nossa fé, e que a nossa defesa é agir para transformar a cultura e o mundo à nossa volta. Agora, como é que nós vamos combater, por exemplo, essa cultura do sexo livre, por exemplo? Com o mandamento da lei de Deus, não adulterarás. Nós não precisamos de argumentos, por exemplo, psicológicos, como
Porque, por exemplo, quando você vai ler um manual, por que um cristão não pode, por exemplo, ou não deve se masturbar, por exemplo. Aí lá nos manuais dos cristãos vai ter argumentos psicológicos, tal, pouquíssimos argumentos bíblicos. Mas eu defendo que nós só podemos transformar as pessoas com argumentos bíblicos. O cristão precisa ter argumentos bíblicos, precisa conhecer a palavra. Como nós conhecemos a mentira? Praticando a verdade. Dizem, né? Eu nunca trabalhei com isso, mas dizem que se conhece uma nota falsa de dinheiro, conhecendo bem, sabendo qual é a verdadeira. Como você vai saber que o sistema é falso? Conhecendo a lei de Deus. Conheça a lei de Deus. Saiba o que é a verdade. Saiba o que a Bíblia ensina. E aí você não precisa usar argumentos culturais para combater a cultura. Nós não podemos combater a cultura com argumentos culturais, porque a verdadeira contracultura é a palavra de Deus. Então nós temos um sistema hostil à nossa fé, e a nossa defesa é agir com o Evangelho para transformar a cultura e o mundo à nossa volta com o Evangelho, com a palavra. É por isso que o cristão precisa ler a Bíblia, é por isso que o cristão precisa ler bons livros. Eu já comprei algumas brigas, porque desde 2014 eu dizia, troque o seu Olavo de Carvalho por um Francis Schaeffer, né? Em terceiro lugar, meus irmãos, já vou para o final, nós precisamos mostrar os princípios divinos ao mundo. Nós somos chamados não somente para ordenar nossa vida pelos princípios divinos, mas viver e mostrar esses princípios ao mundo. Nós precisamos mostrar os princípios ao mundo, vivendo. Mesmo se a gente não viver esses princípios divinos, nós não teremos poder. E aí Paulo diz, o nosso evangelho não chegou até vós apenas em palavras. Verso 5, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Assim sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Praticar, meus irmãos, praticar o cristianismo, praticar a palavra, praticar os mandamentos. É assim que nós influenciamos, é assim que nós pregamos, é assim que nós mostramos os princípios de Deus ao mundo, vivendo esses princípios, vivendo. E por último, nós precisamos conhecer profundamente a Deus para agir no mundo. E aí vem a minha última implicação, né? Nós somos chamados a conhecer profundamente a Deus e ao mundo, para sabermos como agir no mundo para a glória de Deus. Obviamente nós não estamos mais no mundo da década de 60, da década de 50, da década de 70, da década de 80, 90, nem no ano 2000 nós estamos mais, nós estamos em 2024, e esse é um mundo muito peculiar. Que mundo nós estamos vivendo? Mas eu quero dizer que não é o fim do mundo. É por isso que, como viveremos no atual fim de mundo? Porque muitos cristãos acham, o mundo deu uma piorada agora, e aí nós estamos no fim do mundo. Não, nós não estamos no fim do mundo, nós temos um desafio pela frente, nós temos nossos filhos para criar. Então, o Jean e a Marcela têm o Julinho para criar. O William e a Lídia têm a Melissa para criar, para formar uma cristã no mundo. O Alisson e a Jéssica têm 2 filhos para formar como cristãos no mundo. O Alex e a Sueli têm 2 filhos para formar como cristãos no mundo. O Natan tem o Samuel para formar como cristãos no mundo. O João e a Cat têm o Caleb para formar como cristão no mundo. Se todos os nossos filhos... Não, meus irmãos, o mundo não vai acabar. Tem uma notícia para vocês. O mundo vai acabar, e agora então a gente está mais tranquilo. Não, o mundo não vai acabar, nós temos um desafio pela frente. Que tipo de mundo nós vamos enfrentar?
E nós temos que estar preparados para este mundo como cristãos. Por isso nós não podemos arredar nossa fé. E Paulo diz, siga o meu exemplo. Você pensa igual há 10 anos atrás, apesar de Instagram, apesar de Facebook, apesar do mundo de trabalho totalmente progressivo e progressista, apesar de colegas progressistas, apesar de colegas mudando, você pensa igual 10 anos atrás ou você foi influenciado por eles? Ah, mas eu tenho colegas gays, eu tenho colegas lésbicas, eu tenho colegas ateus, eu tenho colegas professores ateus, professores gays, professores modernos, professores progressistas, professores conservadores, professores adúlteros, mas o quanto tudo isso mudou na tua cabeça? Ah, eu conheci gente que faz orgia, gente que tem casamento aberto, gente que tem relacionamento livre, meninas que namoram 10 uma noite só, mas o quanto isso mudou a tua cabeça? Eu li livros, eu li filosofia, eu estudei filosofia, fiz a faculdade, fui lá para o campus, estive lá, estou fazendo uma pós, estou fazendo uma especialização, mas o quanto isso muda a tua cabeça? Irmãos, aí é que está a questão. Aí é que está. Já sei, isso é direito de alguns pais, né? Já sei, vai facilitar se eu fizer homeschooling, por exemplo. Ok, é uma opção. Mas eu quero dizer para você, se você for um cristão bem, com poder, com prática, mesmo que teus filhos vão viver no mundo, eles não vão ser influenciados pelo mundo. Esse é um grande desafio, né? Esse é um grande desafio que nós temos. Ok, homeschooling é uma opção, mas se alguém não optar por isso, eu não optaria por isso. Eu e a gente não optaria por isso, mas tem alguns que optam. Por quê? Porque nós acreditamos naquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Mas que mundo? E é isso, meus irmãos, que nós vamos trabalhar pacientemente nas próximas semanas, nos próximos meses, mostrando como viveremos no atual fim de mundo. Mas, em primeiro lugar, mantenha a sua fé firme. Tenha uma missão no mundo. Conheça Deus, se aprofunde no conhecimento de Deus, em devoção. Ensine seus filhos o credo apostólico. Coloque na cabeça deles o credo apostólico, coloque na cabeça deles a oração do Pai Nosso, os 10 mandamentos. E será um grande começo. Um grande começo. Influencie seus filhos. Formata a mente dos seus filhos. E eles, é promessa bíblica, eles não vão se desviar quando crescer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Irmãos, antes de participar da ceia, nós vamos ter nossa oração de arrependimento. Nós cremos no perdão dos nossos pecados. O Evangelho nos promete que aquele que se arrepende alcança o perdão. É esse perdão que nós vamos invocar nesse momento pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ter um momento de arrependimento e de confissão dos nossos pecados. Senhor, nós te damos graças pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo que, tendo alcançado esses méritos, nos justificou. Por isso nós declaramos que nós somos perdoados e justificados pela fé e pela fé somente, fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, perdoando nossos pecados. Te louvamos, te bendizemos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos participar da ceia. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo,
que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, no sentido que nós fazemos parte da tua morte, do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Te louvamos, te bendizemos pela ceia do Senhor, meio de graça que nos santifica, que nos fortalece, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa vida. Nós louvamos o nome do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Enquanto o Alisson vai nos conduzir mais um cântico, venham e sirvam-se na mesa do Senhor. Amém. Eis o dia que Ele deu sua vida pelos céus. Neste dia no madeiro, tendo gado redimiu, tanta ira suportou, tanta humilhação passou. Cada espinho que o feriu, resgatou-nos para Deus. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. O Cordeiro fel bebeu e seu corpo padeceu. Uma lança o perfurou, que dali fonte jorrou. Água e sangue misturou, pra lavar e redimir nosso coração tão vil. Todos vejam o que Ele fez. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Ó Cordeiro, nos conceda sua graça e seu perdão. Quando a confiança em ti nos faltar e vacilar, por favor, perdoe-nos e sustente a nossa fé. Exultemos com vigor, o Cordeiro nos remiu. Aleluia, aleluia, o Cordeiro Redentor. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo louvarei. Amém. Graças a Deus. Vamos recitar, meus irmãos, o credo apostólico.
recitem comigo a nossa declaração de fé, a fé da igreja, a fé dos cristãos, a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Deus seja louvado. Comam, comam. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bebam do cálice. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado, Senhor, porque podemos participar todos os domingos do corpo e do sangue do Senhor, da ceia do Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ore comigo, meus irmãos, a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos por este culto. Agora eu te peço, Senhor, um domingo abençoado para todos nós, que a tua boa mão seja sobre nós, Senhor, seja sobre todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, e dá uma semana abençoada para todos, com saúde, com paz e com todas as provisões necessárias. Também, Senhor, colocamos em tuas mãos a negociação que estamos fazendo com um local, que o teu nome seja glorificado. Senhor, abre caminhos, abre portas, para que o teu nome seja glorificado em nosso meio. E assim, Senhor, nós podemos, de uma forma mais eficaz, cumprirmos a nossa missão. Te louvamos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Sentem 2 minutos só.